A lista de livros que todos deveriam ler não existe. Mas Lívia, como assim? Você me enganou? Claro que não. É que essa é apenas uma lista possível, entre infinitas outras. Literatura, felizmente, não é unanimidade, listas muito menos. E você concorda comigo que uma lista como essa, livros que todos deveriam ler, é totalmente subjetiva? No vídeo de hoje eu vou falar de 7 livros da literatura brasileira que eu acredito que fazem diferença na vida de um leitor e de uma leitora, mas são escolhas subjetivas, baseadas no modo como eu encaro a literatura e no que eu li até agora. Então, assim como outras listas do tipo, ela é apenas uma sugestão e não tem a pretensão de ditar nenhum tipo de regra. Além disso, eu fiquei no terreno da ficção e procurei explicar o porquê de cada escolha. Para o vídeo de hoje, eu escolhi obras que ajudam a entender a nossa realidade e que contribuem para a gente ampliar o olhar sobre o nosso país e sobre a própria literatura. Eu acredito que todo mundo deveria dar uma chance a Machado de Assis, porque ele usa as palavras do nosso idioma como ninguém. Eu escolhi Dom Casmurro porque entre os seus romances que eu li, esse é o meu preferido. As inseguranças, paranoias e questionamentos do protagonista dessa história iluminam muitas questões da nossa própria vida. A leitura que eu fiz de Dom Casmurro ano passado para o vídeo aqui do canal da Antofágica me colocou em contato com alguns ensaios que foram feitos a partir da obra, como o famoso estudo de Ellen Caldwell, publicado nos Estados Unidos em 1960 e no Brasil somente em 2002. Esse estudo faz um paralelo entre Otelo, personagem de William Shakespeare, e Dom Casmurro, questionando pela primeira vez a suposta culpa de Capitu. Se você quer ler esse ensaio, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Dom Casmurro continua aberto para novas leituras, novas interpretações e tem frases e enunciados de uma beleza marcante. No vídeo que eu fiz aqui para o canal sobre leitura atenta, um dos exemplos que eu trouxe foi justamente Dom Casmurro, porque Machado de Assis é o autor perfeito para a gente saborear cada palavra, cada frase, cada cena construída. Além disso, Dom Casmurro tem capítulos curtos, então ele é mais convidativo para a leitura do que outras obras clássicas do mesmo período. E por ser uma obra aberta, o livro sempre vai nos instigar à reflexão. Você acredita na versão dos fatos contada por Dom Casmurro? Acha mesmo que Capitu é dissimulada e traidora? Ou você desconfia da versão do narrador? Você confia às vezes e desconfia noutras? Machado de Assis nos dá o privilégio da dúvida. De um mestre das palavras para outro. Um livro que eu acho que todo mundo deveria ler é a novela Campo Geral, de Guimarães Rosa. Ela já foi publicada separadamente, mas em geral está no livro Manuelzão e Miguelim, que reúne essa novela e também uma outra chamada Uma História de Amor. Eu tenho que contar para vocês que eu não sou grande conhecedora da obra de Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas, a sua grande obra-prima, eu ainda não li. Eu não sei exatamente porquê, mas eu defini para mim mesma que eu gostaria de ler esse livro quando eu fosse um pouco mais velha, porque eu sempre escutei que ele traz questões muito existenciais, além de toda a experimentação da linguagem. Então eu queria ter mais fôlego como leitora para extrair o máximo possível do livro. Enfim, o fato é que a novela Campo Geral me arrancou lágrimas quando eu li e me mostrou tudo que Guimarães Rosa foi capaz de fazer com o português, misturando norma culta, termos populares, inventando palavras e torcendo o tempo e o espaço. Miguelim é um menino de 8 anos que mora com a sua família sertaneja no Mutum, em Campos Gerais, uma região cercada por mata. Miguelim vai vivendo os seus dias e enxergando tudo à sua volta de uma forma bem particular. Se você puder ler Campo Geral com o coração e a imaginação abertos, você vai entrar numa verdadeira viagem. E só no final da história a gente entende por que Miguelim enxerga as coisas da maneira como ele enxerga. Até hoje eu fico arrepiada lembrando da sensação de leitura de Campo Geral. Aliás, vocês gostariam de um vídeo só sobre a novela Campo Geral de Guimarães Rosa? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Eu tô perguntando isso porque com certeza essa é uma história que eu vou reler, a linguagem é deslumbrante e eu adoraria fazer um vídeo sobre ela. Quem também faz coisas incríveis com as palavras
leitoras é Conceição Evaristo, autora que eu li pela primeira vez ano passado e fiquei bem impactada. O seu livro de contos, Olhos d'Água, traz neologismos, palavras inventadas e uma forte oralidade, principalmente do povo negro. Alguns contos são fortíssimos porque trazem situações de extrema miséria, pobreza e abandono. Mas também tem espaço para o afeto e para a memória. Um ponto para se observar no livro é como, através da sua prosa poética, ela consegue trazer à tona toda a violência que existe no cotidiano das pessoas pobres e marginalizadas. Em uma de suas entrevistas, Conceição Evaristo disse que uma das funções das histórias é justamente essa: incomodar. Olha só, é jogar no rosto da casa grande o que é que nos foi feito e, inclusive, marcar esse presente que ainda tem essa marca do passado. Sim, os contos de Conceição Evaristo incomodam e mostram um Brasil que existe e não pode ser ignorado. Eu quero muito ler outras obras da autora e você também pode comentar aqui embaixo se já leu outros livros dela e o que você me sugere. Para continuar na literatura brasileira produzida por mulheres, é claro que Clarice Lispector precisa estar nessa lista. Aliás, você já viu o nosso vídeo sobre ela? É um dos queridinhos do canal. O link vai aparecer aqui em cima. Eu resolvi colocar Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres simplesmente porque foi o primeiro livro da Clarice que eu li. Lembra no começo do vídeo que eu falei que a lista é subjetiva, né? Pois é, eu li esse livro antes da Hora da Estrela, que eu precisei ler para o vestibular. A Clarice não gostava muito da Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, e alguns críticos na época do lançamento também torceram o nariz. É uma obra mais fácil do que outros livros da Clarice Lispector, e por isso mesmo eu acho uma boa porta de entrada para o seu universo. Ele conta a história de amor entre Lori e Ulisses, mas não é porque é mais fácil e conta uma história de amor que é mais simples ou bobinho. Pelo contrário, todas as características marcantes de Clarice Lispector dão as caras nessa história. A linguagem misteriosa da autora, seus momentos de assombro e suas reflexões totalmente únicas. Falar de linguagem e assombro me lembra também Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, publicado em 1975. Ano passado, Raduan Nassar completou 85 anos e tem gente que acredita que, de repente, vai saber, ele ainda lança alguma coisa. Isso porque depois de Lavoura Arcaica, ele publicou Um Copo de Cólera em 1980 e uma reunião de contos chamada Menina a Caminho em 1994. Depois ele se retirou da literatura e mergulhou na agricultura. Lavoura Arcaica é um livro imenso que fala, sobretudo, de heranças familiares, conflitos na família e a passagem do tempo. Ele fala também de tradição e liberdade. O livro conta a história de uma família numerosa que mora em uma área rural. O patriarca dessa família faz longos sermões cheios de princípios morais e os dias passam entre os trabalhos na lavoura e as refeições em família. Quem conta a história é André, um de seus filhos, que se apaixona por sua própria irmã. André decide sair da sua casa e conta sua história a partir de um vai e vem da memória que deixa a cronologia do tempo nebulosa. Tem gente que diz que a sua escrita é a tal da prosa poética. Eu não sei se ele se define dessa maneira, mas o fato é que ele mexe muito com as palavras. Em uma de suas entrevistas, ele disse o seguinte: "Dei conta, de repente, de que queria mexer com palavras, não só com a casca delas, mas com a gema também." Eu diria que Raduan mexe com a casca, com a gema, com a clara, até com as penas da galinha que botou o ovo. Lavoura Arcaica também deu origem a um filme de mesmo nome, bem marcante, dirigido por Luiz Fernando Carvalho, que conseguiu traduzir em imagens a intensidade toda do livro. Tem gente que acha o filme teatral demais, mas seja pra gostar ou desgostar, é uma obra do nosso cinema que vale a pena conhecer. Era uma vez um faminto. Sabe que fazendo esse roteiro eu me lembrei de uma história que eu li na época do lançamento do filme.
O ator Raul Cortez, um grande ator brasileiro que interpreta o pai de André, o patriarca da família, contou que um certo dia ali nas filmagens ele estava muito incomodado porque não conseguia interpretar uma determinada cena. Ele começou a achar que não entendia aquela história, não entendia o personagem, não entendia nada daquilo, não entendia o que o diretor queria e que o Luiz Fernando Carvalho tinha escalado o ator errado. Então, ele escreveu uma carta para o Raul Cortez. Não se sabe direito o conteúdo dessa carta, mas segundo o diretor, era uma carta de um diretor para um ator. Bom, o fato é que as coisas se reequilibraram, Raul Cortez conseguiu terminar as cenas, e que cenas, porque os diálogos entre o seu personagem e André, interpretado por Selton Mello, são muito marcantes, elas estão na minha memória até hoje. De coração sincero, todo teu amor. E o que está na minha memória também é aquela mensagem de sempre. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo e dá aquele joinha que é VaptVupt e ajuda muita gente. Eu já contei aqui no canal que além de literatura clássica, eu adoro literatura contemporânea e alguns autores brasileiros eu acompanho de perto. Um deles é Michel Laub, autor do Diário da Queda, que eu resolvi colocar nessa lista porque é um livro que eu amo. Esse livro foi lançado em 2011, também fala de conflitos familiares e se insere no vasto universo de livros que de alguma forma gravitam em torno do horror do Holocausto. Bom, o protagonista tem uma relação difícil com o pai e um avô sobrevivente de Auschwitz que veio parar no Brasil e que durante muitos anos escreveu uma espécie de diário secreto. Essas 3 gerações parecem compor uma história única. Além disso, o livro é super bem escrito, com digressões e cortes abruptos. E diferente de outros livros dessa lista, a linguagem é super direta, bem mais seca. É tranquilo de ler. Diário da Queda foi muito elogiado, foi traduzido para vários outros idiomas e se você é leitor de literatura contemporânea, grandes chances de gostar desse livro. Minha última indicação é uma peça de teatro que você não vai encontrar muitos vídeos sobre ela nesse mundão da internet afora. Mas eu considero essa história bem importante quando a gente está pensando em entender o Brasil. Eu estou falando de Gota d'Água, peça de Chico Buarque e Paulo Pontes, publicada pela primeira vez em 1975. Gota d'Água foi baseada na tragédia grega Medeia, do dramaturgo Eurípides. É uma história de vingança protagonizada por Medeia, que é trocada pelo seu parceiro muitos anos mais jovem, Jasão, por uma mulher mais nova. Chico Buarque e Paulo Pontes transformaram Medeia na personagem Joana e a história se passa nas comunidades do Rio de Janeiro. Na época, o texto foi censurado e os autores precisaram fazer alguns cortes para conseguir encená-la. Mesmo com esses cortes, a peça foi um sucesso de crítica e público e o mais impressionante é que ela continua bem atual. Além da trama amorosa e de vingança, o texto traz uma reflexão muito bem construída sobre desigualdade social e sobre especulação e exploração imobiliária. Os textos de teatro são escritos para serem encenados, eles precisam ser interpretados pelos atores, mas um bom texto pode ser lido no silêncio da nossa casa e mesmo assim ser uma experiência incrível. Gota d'Água é escrita em versos e tem alguns monólogos cheios de musicalidade e muita beleza. Essa foi a minha lista e eu tô curiosíssima para saber qual a lista de vocês. Que livros da literatura brasileira vocês acham que todo leitor e leitora deveriam ler? Deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber e a gente continua a conversa. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, Livi Piccolo, onde eu compartilho as minhas leituras, meus estudos e muito mais. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!